TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Na Independente, Esportes em Desfile. 2 da tarde, 8 minutos, temperatura marcando 31,1, umidade relativa do ar de 38%. Estamos de volta agora com a segunda parte do Esportes em Desfile e também com a parceria da TV Informativo, que nós vamos sempre ao ar todos os dias a partir das 18 horas e 30 minutos no canal 20 da NET. As filmagens do nosso Felipe Horno Arroz e a mesa de áudio de Luca Lunardi. É o Esportes em Desfile, na TV Informativa e também na Rádio Independente para a Pomedil, Rock Tratores, NET e Lojas Prata. Começando aí na abertura do nosso segundo bloco, as informações do Clube Esportivo Lajadense. Olha vivo, Jaci Preto. Como é que foi o segundo dia, né? Porque ontem teve a abertura oficial, mas acho que os trabalhos começam agora a acelerar, né? Mas já começaram ontem. Alguns jogadores já estão passando por divisão de grupos, passando pelo teste da esteira, que é uma avaliação médica, com o Dr. João Feldens, e outros, hoje já ouvi um trabalho de físico em corridas em roda do campo, não muito, porque tem ainda os exames laboratoriais que têm que ser feitos, então ainda não há possibilidade de apertar um pouco. Esses serão feitos na Univates, assim? Eu acho que tem alguns exames que serão feitos na Univates, mas por enquanto eu não tenho nenhuma informação se é agora no começo ou se primeiro eles vão dar uma pegadinha um pouco mais forte para depois então fazer uma avaliação a respeito do condicionamento dos jogadores. Hoje pela manhã chegou o Ramon, ontem chegou o Renan Oliveira, hoje pela manhã perto do meio-dia chegou o Ramon e à tarde deve chegar o Márcio Goiano, que é o único que ainda está faltando, deve se apresentar à tarde. E aí então estão todos os jogadores, aqueles que foram contratados, trabalhando. E pelo que pôde se ver nesse começo de trabalho, não existe nenhuma preocupação, nem dos jogadores, muito menos da comissão técnica na área física, de que alguém vai dar um pouco mais de trabalho. Pelo menos pelo visual. Todo mundo chegou legal. Por balança, por dar uma olhada, porque normalmente a gente chega ali e o preparador físico vai passar trabalho com fulano, com ciclano. Não. O próprio Janson, que o ano passado tinha uma estrutura um pouco diferente, já tá mais inteiro, então tá bem, sem problema nenhum. Então todos os jogadores chegam mais ou menos no mesmo padrão. E o que deu para ver também, e é claro que não é isto que vai se levar só em conta para saber se vai dar certo, é de que esses jogadores eles têm um cunho profissional diferente. Porque existe uma situação ainda de logística para apartamentos, para isso ou para aquilo, e todos querem fazer isso, mas fora do horário do trabalho. O que é meio difícil, porque sempre alguém diz, vai ser bem no horário do treino. Não tem. Primeiro eu quero primeiro eu treino. Depois a gente vai ver o que tem que fazer para poder se instalar. Então, pelo menos nesse aspecto. E todos falam também pensando mais para frente, mais para o futuro. O que vai determinar o bom trabalho ou não é a química, né? Não é isso aí. Mas se tu já começa errado, a probabilidade de não dar certo é maior, né? Eu me lembro em outros anos, né? No meio de treinamento, o jogador chamando o diretor para tentar resolver uma outra situação. Tá bem encaminhado, tá bem. O Gustavo, que é das escolinhas, o coordenador das escolinhas, que está comandando o trabalho, que foi elaborado, porque o Paim ainda está no Catar, né? Ele tem um vínculo com o clube lá até o final do mês. Chega no início do próximo mês. No início do próximo mês, então... Tu acha que isso pode... Não, porque... o primeiro que o Gustavo é da área, né? Uhum. Ele não é nenhum... 1º de abril, né? Ele já conhece ele é da área. E segundo que é aplicar o que está ali, né? E como é um começo de trabalho, ninguém tem o perfil do comandante ainda. Quem é o chefe da preparação física? Eles têm alguém que está monitorando e determinando o que precisa ser feito. Então, é coisa séria. Se tu tivesse um trabalho já feito 1 mês e pouco, e de repente, olha, eu vou me afastar por 15 dias, agora é o fulano que vai... Aí até te diria que pode, mas agora não. Agora é um começo e o começo está sendo bem executado.
tá bom. Eu tô vendo a moçada se puxando bastante. Bom, e o astral é bom. Os jogadores estão assim, com uma vontade boa. Isso, claro que ali adiante vai aparecer uma pedrinha aqui, outra pedrinha lá, outra... Sempre tem. Normal, né? Normal. Se não aparecer, que daí... porque daí eu vou estar no lugar errado. Verdade. Eu já tô no outro... E o Luiz Fernando tá se puxando na programação, tá te entregando direitinho? Hoje pela manhã ele estava reunido com o presidente e o Everton Giovanella. Então nem consegui ver o Luiz Fernando hoje, nem o Everton Giovanella, nem o presidente. Mas se bem que eu, vou dizer com sinceridade, né? Eu fiquei 6 meses vendo ele. Né? Já estava meio que... Na hora de começar a ver os outros umas também. caras diferentes. Né? Só imagino. Uma reunião que pode ser para definir detalhes ainda de quem já está aqui ou daqui a pouco de quem não chegou ainda, Jaci? Não, eu acho que de todo, né? Eu acho que é um todo, porque tem que se colocar uma estrutura, tem que... sempre tem uma outra coisa para ser feita, um outro apartamento ainda, jogadores chegando, então sempre tem um trabalho. E também, claro, obviamente quer saber... Se fala que precisa de 2 a 3 contratações, de repente pode ser que o martelo tá na mão e ver se há a possibilidade de se tem força para bater, né? Quais as posições, assim? Olha, bom, uma posição era lateral esquerda, agora eu acho que... Chegou. E o goleiro reserva? Né? O goleiro reserva, precisa um goleiro que... A gente fala em reserva, mas pode ser, precisa um goleiro. Mais um goleiro. Mais um goleiro, sim, esse é certo. Aquele jovem goleiro que ano passado ficou como 3º goleiro. Tinha o Fernando, o Galas, o Charles. Foi embora, né? Todo mundo apostava que seria Teria futuro. Mas ele não... Não vingou? Não, ele até tinha jeito, mas não tinha perseverança. Então, acho que faltou um pouquinho mais de vontade, de objetividade por parte desse. O Galas fechou com o União Frederiquense, é isso? Não sei. A informação que eu tenho é que ele fechou com uma equipe aí para jogar a divisão de acesso. O Celcinho não vem, né? Renovou o empréstimo com o Bangu. Bangu fica por lá e o Bruninho que não está definido. O Bruninho, eu acho que o Bruninho é uma situação de que... O que pode se dizer do Bruninho é que está definido que ele não vem para o Lajadense. Eu acho que eu já estou encaminhando... Porque senão ele já teria se apresentado também, né? Eu estou encaminhando para esse lado. E eu acho que ele deveria até... Se bem que ele estava na ativa, né? Então, de repente, férias, alguma coisa que também faz parte. Eu acho que tem que aproveitar. Mas eu acho que está muito mais... pro Bruninho não vir do que para vir pro Lajadense. Então aí eu te diria que pode. Agora foi contratado o Michael, né? Então eu acho que a coisa já está meio definida já. Acho que já está, o grupo já está rechonchudo já. Já está completo. São 14 horas e 16 minutos, temperatura marcando 32 graus. Alguma informação de futsal do Rio Grande do Sul? Me parece que hoje pela manhã teremos uma reunião com todos os dirigentes dos clubes para definir o ano que vem, né, Marcelo? Exatamente, você trouxe a informação antes fora do ar. Eu fiquei até surpreso, a Federação Gaúcha de Futsal, rapaz. Tá se antecipando, né? Marcando uma reunião em 2012, já pensando em 2013. É verdade. E a primeira em 2012, então. Exato. E quem sabe a última de 2013, né? Mas tudo bem. Felipe, eu liguei para o presidente da LAF, vamos lá, então. O André Eckart. Inclusive ele está na 386 retornando de Porto Alegre. Provavelmente nos ouvindo, né? Eu falei, sintoniza aí. E ele nos adiantou o seguinte: a LAF já tem até adversário da estreia do estadual do ano que vem. Ô, louco. A reunião se puxar, foi com os dirigentes das 12 equipes. São 12 equipes na Série Ouro, a Série A do futsal. Então 2013 será o seguinte: tira a Soeva, Atlântico e a CBF, que jogam a Liga, e eles não vão jogar a primeira fase. Sobram 9 times. As 9 equipes jogam em turno e retorno. Todos contra todos, tá? Certo. Os 5 primeiros se classificam para a segunda fase. Nesta segunda fase, agrega os 3 times da Liga. A CBF, a Soeva e Atlântico. Fica 8. Destes 8 times, jogam todos contra todos, ida e volta. Fica os 4 primeiros colocados, faz semifinal e depois a final. Dos 9 sai quantos na primeira fase? 5. Se juntam. 5. E aí fica 8 para a segunda etapa da competição. Exatamente, com os 3 que jogam Liga. Daí destes 8, vão jogar todos contra todos. Certo. E daí os 4 primeiros fazem semifinal, posteriormente final. O time da LAF estreia no dia 30 de março em Lajeado contra o São Luís Gonzaga.
Até a próxima sexta-feira, a federação libera a tabela completa de jogos do estadual de futsal 2013. Pô, bacana isso, né, Jaci? Parabéns. Porque, olha... Parabéns. Não, é que a gente critica, né? Mas eu acho que... eu acho que Pô. os clubes estão de parabéns, né, através dos seus dirigentes, a própria liga, que a gente aqui cobrou muitas vezes, né? Não foram poucas vezes que a gente cobrou e... A gente e os clubes, né, E não Jaci? houve nenhum exagero na cobrança também, mas agora a gente tem que dar a mão à palmatória, né? Porque nós estamos aí fechando o mês de novembro e nós já temos aí... O carnê de jogos. São 8 jogos, são 16 jogos na primeira fase, né? Isso. São 16 jogos na primeira fase. 18? 18 são... 9 clubes, né? São não, 12. Mas aí tu... Tá para cada um, tá correto. Para cada um, tá certo. Jaci? 9 clubes, não vai jogar Isso. contra o time B? Sim, sim. Turno e retorno? Tá É correto. isso aí, tá certo. São 16 jogos. Depois, tu ficar entre os 5, tu tem 8 equipes, tu sabe que tu vai ter mais ida e volta, são mais 14. Das 8 sai 4, né? Exatamente. E daí das 8, semifinais, né? Então hoje tu já pode, de repente, formatar